Hoje, Ricardo Oliveira, as pessoas que eu conheço aí no Brasil que trabalham com basquete, talvez seja um dos maiores apaixonados aí pela modalidade. Além do conhecimento, uma pessoa que faz a modalidade crescer em Brasília, no Brasil, projetos de iniciação, mini basquete, já foi técnico da seleção brasileira sub-15, assistente sub-16 e no último ano técnico do Brasília na NBB. Então, uma vasta experiência em todas as categorias do basquete, em vários segmentos também da modalidade. Né? Obrigado aí por aceitar, Ricardo. O que eu falei aí é de coração mesmo. Cara. Tudo que você faz aí, a gente acompanha o seu trabalho. Bom, eu que agradeço, Fábio, o convite. Peço desculpa de antemão de não estar tão preparado com a tecnologia para mostrar algumas coisas, mas eu acho que no bate-papo explico por quê, porque eu estou numa chácara um pouco mais afastada e dificuldade com a internet, com material de computação, de computador, que os meninos estão tendo aula online, então peço desculpa aí de não estar, mas vou tentar passar alguma coisa aí e aprender com você. Opa. Então, tema aí que a gente trocou uma ideia antes para chegar aí num consenso, né? Conceitos defensivos da defesa quadra inteira e da defesa meia quadra. Um assunto aí que nessa quarentena está sendo bastante debatido, né, Ricardo? A gente vê vários técnicos fazendo alguns seminários aí via internet, uns defendendo algumas tendências tradicionais e daí outros técnicos aí passando algumas defesas que vinham sendo pouco utilizadas aqui no Brasil, né? Como a defesa Next e isso é importante para o crescimento do basquete de todos os técnicos, né? E também mostra a importância da defesa aí no basquete, na modalidade, desde as categorias de base. Eu sei que é meio senso comum falar que a defesa é importante, mas qual é para você assim a defesa no basquete? O que ela representa para você? Qual que é a essência aí no teu trabalho aí desde que você iniciou como técnico, passou por todas as categorias e chegou onde chegou, né? Fábio, eu tenho a grata satisfação de ter começado desde o mini até o adulto. Isso para mim é legal. Me deu uma bagagem. Você vem com uma mochila, isso aí vai tirando coisas. Mas não tem o certo ou errado de como começar e como está. Eu acho que hoje o basquete está muito difundido e todo mundo tem acesso a estudo e as experiências vão sendo adquiridas. Mas no meu caso, eu aproveitei bastante. Hoje, para você ter uma ideia, o cara para contratar, muita gente, você pode ver, manda highlight de jogador só no ataque. Cara, pô, tem um highlight de jogador só ataque. A grande maioria, né? E o basquete tem os dois lados. Então, se você você é mais defesa ou ataque, eu sou os dois hoje, porque como a gente vai falar de defesa, eu acho que um jogador que desenvolve a técnica, o fundamento, aí muita gente não acha que a defesa tem fundamento. Tem um fundamento técnico individual que tem que ser levado em conta. E eu acho que um jogador que marca bem, que desenvolve os seus fundamentos de defesa e leitura de defesa, tem vaga em qualquer time. Então, tá? E se ele for um atleta que seja um bom atleta no ataque, aí nem se fala. Então, eu vejo, se você for contratar um jogador hoje, você prefere um jogador que só marca numa posição ou que marca em várias posições? Que marca em várias posições, né? O cara que marca o 1, 2, o 3 e o 4, ele não marca o 5 porque ele talvez não seja tão grande, mas tem cara que marca, né? Então, você pode desenvolver esse perfil no atleta. Então, eu falo com meus atletas jovens que tem que desenvolver o fundamento de defesa, sim.
Ele é fundamental para que ele possa se tornar um jogador mais completo. Ricardo, porque a gente vê na NBA, por exemplo, tem jogadores que têm contratos grandiosos lá porque são bons defensores, né? Nem são jogadores que executam papéis relevantes no ataque, né? Então, é legal você falar isso aí porque os vídeos hoje que chegam, principalmente para vocês aí que estão no NBB, no basquete profissional, geralmente é highlights de jogadas ofensivas, e isso aí deixa você numa sinuca de bico, né? E highlights, qualquer jogador filma 20 jogos e só coloca os melhores momentos dele, você acha que está contratando um jogador de um jeito e, na verdade, você não sabe da essência dele. Né? Então, legal você falar isso daí. E dos vídeos, né, terem que ter também os highlights defensivos, né, como que ele defende, qual que é o grau de intensidade defensiva. Né? É por isso que é importante você ver o jogo inteiro, né? Que aí você tem uma noção melhor. Mas falando de categoria de base, para iniciar, as experiências que eu tenho, e aí você vai mudando, por exemplo, no mini basquete, defesa a quadra toda no mini basquete. Então tem vários lugares que adotam diversas regras e diversas. Eu tive a sorte e o privilégio de participar 2 anos quase na Argentina como técnico e também indo bastante, vendo que no mini basquete eles marcavam quadra inteira. E aí eu perguntei, por que quadra inteira? Para criar o hábito, mas não pode dobrar. Não é a questão de marcar quadra inteira porque tal, vai dobrar, vai ganhar. Não, é criar o hábito. Então eu gostei daquilo. Eu acho que nas escolinhas, aqui na nossa escolinha, na nossa livre, a gente marca a quadra inteira. Logicamente, quando um adversário é um pouco inferior, você orienta o garoto, você bota metas para o garoto. Olha, sem roubar a bola, é só trabalho de perna, vamos trabalhar. Então, você cria o hábito. Se a gente cria o hábito, essa é uma boa possibilidade de quadra inteira. Né? Então, você começa desde o mínimo. Nos jogos escolares, por exemplo, eu estou falando da minha cabeça, tá, Fábio? Assim, quadra inteira, a gente marcou muito a nossa geração 93 aqui em Brasília, da nossa livre, foi muito forte. Então, tinha alguns, nos jogos escolares, a gente botava o objetivo, marcava a quadra inteira, viu que o adversário era tecnicamente muito inferior, a gente marcava meia quadra e com objetivos de marcação, porque se a gente, assim, olha, vamos fazer o trabalho de perna sem roubar a bola, só na linha do passe, só dando cobertura, você cria mecanismo. Quando o adversário era parelho, você marcava a quadra inteira, estendia a defesa e de vez em quando mudava para uma defesa meia quadra com alguns objetivos. Então, eu acho que na base a gente pode criar mecanismos e alternativas para treinar, inclusive quando o adversário é inferior tecnicamente. Você não precisa pegar uma pressão e roubar a bola e aí fazer cesta, ganhar de 100 a 10 e aí, pô, sua equipe marca muito. Às vezes, não. Às vezes ela é mais forte fisicamente, é mais, eu sei que, mais madura. Então, você percebendo isso como técnico, você cria regras para que você treine a sua defesa, inclusive com adversários um pouco inferiores. Então, até ia comentar, né, que a primeira vez que eu vi teu trabalho foi num Campeonato Brasileiro de Seleções lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né? E era justamente essa geração aí, 93, né? Era um time muito forte de Brasília, que você e o Mica estavam como treinadores, e eu fiquei ali, eu vi que vocês gostavam demais de trabalhar a defesa, né? Principalmente a defesa-pressão. E você comentou de algumas estratégias que você utilizava para dependendo do adversário, mas assim, e as estratégias que você tinha para defender a quadra inteira, né? Porque a gente tem as características comuns, né, que a gente ouve desde que a gente aprendeu que era basquete. Por exemplo, vamos marcar a quadra inteira para fazer outro time cometer
mais turnovers, vamos fazer outro time acelerar o jogo. Mas tem alguma característica além dessa que você tem assim na defesa da pressão, que você cobrava, que você gosta de utilizar, assim? Então, essa geração que você falou na Vitesse Santa Maria, pô, foi uma geração maravilhosa. Nós tivemos e trabalhamos. Pitoco, Cara de Cavalo, Breno, Senna, vários atletas aí que se destacaram. Thiago Randazzo, que era 94, e outros, muitos desses saíram de Brasília. Nós fizemos a final contra São Paulo, e São Paulo com o timaço, que era o Léo Mendel, que era o armador do Botafogo, Coelho, né? Que o Coelho é mineiro. Aí, nesse ano, ele foi jogar pela seleção de São Paulo, ele reforçou a seleção de São Paulo, acabou me ferrando um pouco. Então, assim, tinha seleções muito fortes, Santa Catarina era muito forte, todas as seleções, Minas era muito forte, foi um campeonato bem equilibrado, né? Eu lembro que lá estava vários técnicos, além do Rubem Manhani, estava lá, o Flávio Davis, e foi um campeonato legal porque deu para conversar com vários treinadores. Nesse campeonato, para essa equipe especificamente, antes de falar a estratégia que a gente usava e o que eu uso também, a gente costuma no treinamento, eu acho que marcar, você tem que treinar, você tem que dar exercícios para isso. Exercícios de técnicas individuais, de deslocamento, de close-out, que é o que a gente faz, e exercícios de tomada de decisão também. Porque a tomada de decisão não é só no ataque. Então, por exemplo, o pessoal hoje fala de tomada de decisão só no ataque, tomada de decisão. A tomada de decisão é na defesa também. Você vai tomar uma decisão, o seu colega tem que comprar a sua decisão também. Mas para isso tem que estar treinado. Então, alguns exercícios são feitos de 1, 2, 1, um cara vai para lá, 2, o cara vai para cá. Então, nessa geração, eu gosto de... Existem diversas pressões. Você pode usar pressão por zona, pressão por individual, e qual o seu objetivo com isso. O meu, em particular, não é para roubar a bola, não é para que o cara gaste segundos, como todo mundo quer, para que ataque com menos tempo lá nos 24. Então, por exemplo, eu gosto de fazer uma depois de lance livre, desde a base até o adulto, de vez em quando, e funciona nos dois, na base e no adulto. Então, eu vou pedir licença para tentar compartilhar, explico aos quem estiver assistindo que eu não preparei, eu estava fazendo uma coisa e só para mostrar uma coisinha aqui, o Fábio me dê licença para mostrar. Bom, eu estava fazendo aqui, entre outras coisas, aqui no Fast Draw, que eu não tenho os aplicativos que os outros treinadores têm. Mas, por exemplo, está dando para ver, Fábio? Tá. Então, por exemplo, o cara bate o lance livre. Eu acho que a gente chegou a fazer isso na seleção brasileira, quando você estava comigo. Sim. Quando a cesta é convertida, o 3, por exemplo, pega a pressão nesse cara, o 4, o 5. O que eu não quero é que o 1 e o 2, que são os melhores condutores, recebam a bola com facilidade. Eles podem até receber, mas eles têm que se desgastar, eles têm que pintar, eles têm que não sei o quê, para ir desgastando esses dois jogadores principalmente. Se possível, um 4 levar, né? Então, por exemplo, aqui no outro quadrinho, o cara vem lá, esse outro defensor do 4, ele faz um ioiô, vai e volta, ele não vai dobrar. Meu objetivo não é dobrar. Então, ele vem, esse cara vem um pouco mais para cá, tipo um pack line em quadra inteira. Se o cara cortar, o outro está ali na... Se o cara recebe a bola aqui, esse aqui está aqui no V, aqui, ó, vai e volta até o outro recuperar. Então, para isso, existem exercícios 3 contra 3, que o cara vem, o cara corta, o outro volta, ajuda até o outro recuperar e volta. Então, existem exercícios. Então, eu gosto de pegar alternativas, assim, por exemplo, depois de lance livre, lateral. Então, você pode modificar as defesas estendendo a quadra inteira. Você pode marcar por zona ou pode marcar por individual. Eu gosto muito de individual. Dependendo da situação do jogo, a gente sai, vou sair aqui agora, dependendo da situação do jogo, você tem que mandar dobrar e você treina a dobra, você treina todas as situações de dobra e tudo. Então, essa é uma situação. Você pode pegar, eu gosto de fazer meia quadra e depois volta numa outra defesa na outra metade de quadra. Então, eu considero que, desde aquilo que eu falei do mínimo, você criando o hábito, você
desde base, você consegue fazer com que os jogadores possam tomar consciência, né, nesse trabalho. Então, para isso, você desenvolve exercícios, tá? De tomada de decisão, onde você vai recuperar. Se você me der licença, eu vou fazer um aqui no quadrinho, se der para ver. Tá? Peço desculpa de novo, não sei se dá pra... Vou baixar aqui, tá? Para ver. Um exercício. Tá? Depois eu tento gravar e passo para você. Tá? Um defensor aqui. Atacante, atacante, defensor, defensor. Fila com bola. Sai os dois, esses dois. Né? Sai esses dois contra esses dois aqui. Deixa eu ver se eu boto aqui. Vai dar para ver. Tá? Isso. Sai esses dois contra esses dois. 2 contra 2. Ataca. Se a defesa pegar a bola, ela tem 5 segundos para atacar contra esse cara. E aí, quando esses caras, tá 2 contra 2, tá? E aí são 3 filas aqui. E esse aqui é outra fila. Fila, 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 tá? Aqui não tem fila, são 2. Esses 2 que atacaram ficam no lugar desses 2 aqui. Sim. E esses 2 têm 5 segundos para atacar contra esse um. Quando eles passarem da metade da quadra, esse outro da fila já sai para atacar com os outros 2 e assim por diante. Então, ele é muito contínuo. Isso. E você bota tempo. Você bota tempo. Você tem 5 segundos para atacar. Então, a tomada de decisão. Eu passei esse aqui, mas na realidade eu queria ter passado o outro. Mas esse aqui também é bom, Fábio. Depois eu te passo. Eu lembro de alguns, eu uso até alguns exercícios da época da seleção, como o sangue nos olhos, alguns exercícios que a gente passava. Que é do drible drive motion. Né? Você tem 2 filas aqui, ó. Atacante, atacante, defensor, defensor, fila, fila, fila. Que aí é da tomada de decisão, tá? Se eu falar um, esse cara aqui está com a bola e esse cara está com a bola. E de qualquer maneira eles vão atacar. A diferença se eu falar um, esse defensor vai acompanhar esse cara aqui. E esse vai acompanhar esse. Se eu falar 2, esse cara não vai acompanhar. Esses aqui vão continuar. Esse cara vai parar esse e esse vai parar esse. Deu para entender, Fábio? Deu. 1, ele vai seguidor esse cara para pegar para 2, ele vai parar o cara aqui no closeout aqui em cima. Ele sabe que ele tem menos chance porque o cara está em velocidade, mas é o trabalho de perna. Ao mesmo tempo, eu estou desenvolvendo cognitivo, tomar decisão. 1, eu tenho que seguir esse cara aqui. Aí já entra outro defensor aqui. 2, eu tenho que ir para cá e vir para cá. Quando você der esse exercício, você vai ver a quantidade de erro que o cara sabe se é 1 ou se é 2. Eu faço o exercício parecido. E como que você pede para fazer o closeout, Ricardo? Você tem especificamente nesse trabalho, assim, a gente sabe que o defensor sai com uma desvantagem tremenda aí para parar o jogador. Mas o atacante, né? O atacante sai na vantagem. Então, o atacante vai ter vantagem. Sim, o cara tem que chegar. Eu não quero que ele chegue com uma perna na frente, como todo mundo. Eu quero que ele chegue na base com as 2 pernas assim. E quando o cara vier, ele reacionar, porque o cara pode cortar para um lado para o outro. A gente já sabe que o atacante vai ter grande chance de cortar. Mas nós estamos treinando reação de pés. Reação de pés. Então, aí eu preparo o cara para uma pressão. Nesse exercício, eu já estou preparando para a pressão. Pressão 1, o cara já sabe. Então, eu estou treinando ele psicologicamente, trabalho de pés e tudo. Se eu falar 2, o cara tem que correr atrás do outro. Então, eu acho que esse tipo de trabalho, sem falar nos trabalhos individuais, né, que você tem que chegar com a mão, isso é progressivo, isso aqui já é um exercício contínuo. Então, eu acho que e acredito muito que através dos exercícios é que você monta a sua estratégia de defesa agressiva. Se você quer isso, você tem que dar exercícios e intensidade. Porque se eu colocar aqui, eu vou marcar next, eu vou marcar pack line, eu vou marcar o que seja, mas eu não dou exercícios, não só de exercício 5 contra 5, mas exercício de 1 contra 1, 2 contra 2, que aí vai montando a defesa. Então, voltando ao que você me falou,
desculpa eu ter passado assim, eu tô. A montagem de qualquer defesa agressiva, tanto de quadra toda como meia quadra, depende da intensidade do exercício que você vai dar e a correção. A correção não é você parar o treino, pá, não. Você vai e chama o cara, olha, que é assim que eu quero que você chegue, e mais intensidade no volume. Aí, logicamente, você vai montar suas defesas. Minhas defesas, quadra inteira, elas são intensas. Tanto a defesa 1-2-1-1, 2-2-1, e todos esses exercícios servem, né, de trabalho. Já na defesa meia quadra, você pode me interromper, Fábio, que você sabe que eu Eu não falo muito. quero ficar indo um pouquinho na defesa-pressão, porque Vai. esses exercícios aí, que nem você falou ali, independente da pressão quadra toda que você for usar, 1-2-1-1, 2-2-1, individual, os princípios certamente são bem próximos e parecidos, né, Ricardo? Mas eu quero tirar mais alguma coisa de você, porque você pode trabalhar na quadra inteira com a dobra sem o drible, a dobra direto, a dobra depois do drible. Você pode também fazer alguma questão de run and jump. Daí eu queria tirar de você o que você prefere, né? Eu comecei a trabalhar muito run and jump, mas eu lembro que o Rubem falava, né? O Rubem, eu falava, Rubem, isso aqui é bom? E ele, você treinou? Se você treinou, então é bom. Se você não treinou, você vai ter dificuldade, né? Então, Fábio, vamos aqui. O cara bateu o lance livre, dá para ver, Fábio? Tá? O cara bateu o lance livre, vamos pôr que ele bata com 1, eu não sei. Tem treinador que gosta de botar o 1 para depois receber ou 2, ou 3, ou 5, o que seja. Esse cara aqui, eu tento marcar de costa. De costa não, de lado, nunca é de costa, senão o cara joga a bola nas costas dele. O outro defensor do 2 está aqui, o defensor do 3 está um pouquinho aqui. Normalmente os técnicos estão metendo essa bola aqui agora, né? Sim. E vem no 5 para sair. Então esse cara tem que ser um 5 moderno, um 5 atlético que não tome esse backdoor e também não deixe de receber. E o 4, vamos supor, se essa bola vier aqui, tá? E esse cara vem para cá, o armador sempre fica numa linha um passo atrás para receber essa bola. Eu boto esse cara aqui para ficar um V entre o cara e o dele. Se a dobra, se for determinar dobra, é depois do drible. Eu faço depois do drible. Eu não, assim, eu faço esse cara forçar para a lateral, fecha a lateral, esse cara vem, aí é aqui todo vem, vira quase uma zona. Esse cara vem, esse cara tira aqui um pouquinho para cima do cara. Mas a regra, normalmente, é depois do drible, tá? Ele volta essa bola, o cara pressiona e assim por diante, só que o cara vai fazendo um V, assim como se fosse um packline, cortando a linha de corte. O mais importante é cortar a linha de corte do cara, porque se o cara ele vê esse aqui, o cara está com a bola aqui, o cara está com a bola. Aí tem outro aqui. Esse cara, ele corta, ele tenta cortar aqui, ele tem que entender que tem um cara aqui, eu corto o corredor dele. Ele pode até passar aqui, recuperar, e o outro corta o corredor. Então, tem exercícios para que a gente vá fechando a porta dele. Ele tem que entender, eu não vou estar colado aqui. Se ele vier aqui, eu vou ajudar. Ele vai soltar a bola. Então, é isso que a gente tem trabalhado. Eu tento fechar a porta, porque se o cara pega um caminho aqui, ele mata qualquer defesa, individual, zona, qualquer uma. Então, a gente treina fechando, voltando, e o cara recuperando. Agora, você não pode ter um jogador, num desses 5 que estão lá na quadra, que quer ser um cara que quer descansar em cima de outro colega, né? Então, eu trabalho depois da dobra, na dobra, quando dribla, e quando o cara tem a bola, vem fechando num triângulo, assim. Então, ou então, se eu quero deixar um 5 receber, ele pode receber, dependendo do time. Por isso que eu falo que a defesa depende de quem que você vai jogar, né? Se você, eu quero que esse cara receba, ele recebe. Só que eu quero que os outros não recebam mais. Aí esses caras pressionam mesmo para não receber. Aí o armador vai ter que ir para lá, para cá, para receber. Vai cansar. Eu deixo esse cara receber, se for o caso. Então, depende muito
as defesas depende muito do adversário que você estuda, né? Hoje em dia você tem condição. Por isso que um jogador hoje em dia ele tem que ser um pouco mais completo. O 5 também tem que ter uma condição de levar uma bola, um 4, né? Então, na defesa, nas pressões, para mim, é basicamente isso, cara. Tá. E a gente sabe que, ao mesmo tempo que tem as defesas bem fortes aí na pressão, mas também a qualidade do jogador, hoje as saídas também de pressão, elas conseguem muitas vezes sair dessa pressão, né, que a gente coloca. Às vezes o nosso objetivo, como você falou lá atrás, é somente atrasar um pouco o ataque, e isso aí é muito válido, né, Ricardo? Então, aí chega também uma questão importante, né? Como que você conecta a tua defesa pressão quadra inteira com a tua defesa meia quadra, né? Que daí a gente começa a falar um pouco dos seus conceitos aí também da defesa meia quadra. Qual que é? Fábio, Pode falar. desculpa. Além de gastar o tempo, eu estou desgastando o atleta para receber a bola. Para isso, o meu atleta tem que estar preparado com isso. Por exemplo, eu estou te marcando. Você passa a bola para um outro companheiro. Você é o melhor condutor do outro time. Eu sei que você é o melhor condutor do outro time e você vai ter que ralar para receber ela de volta. Tá? Então, dependendo da qualidade do time, se ele tem 2 bons condutores, eu tiro ou faço esses caras, o outro vai ter que ser um condutor ruim de bola. Então, tem chance de não quebrar uma jogada, ou tem chance dela não sair da melhor forma, e eu desgasto aquele jogador X ou Y. Então, também tem isso, não é só o segundo. Eu tenho um poder de desgaste do jogador. E você vai perguntar, mas o seu também vai estar desgastado. Então, por isso que muitos técnicos botam um, bota outro defensor, bota outro cara e roda. Então, aí que vem a estratégia. Tá? A transição de uma defesa pressionada a quadra inteira para a defesa meia quadra depende do material humano que você tem. Por exemplo, nessa temporada, eu tinha um material humano que tinha muitos jogadores acima de 30 anos. Se você for fazer uma retrospectiva, meu primeiro jogo foi contra o Flamengo. Contra o Flamengo, eu entrei com o maior gás. Vamos marcar assim, marcamos assim, pressão, volta, muda, muita alternância de defesa para o cara não se acostumar. O Flamengo tem uma Ferrari e a gente tem um time mediano, né? E a gente perdeu de 5 pontos, se eu não me engano, 5, 6, 7, uma coisa assim, com um time que veio preparado para dar de 40 na gente. E muita gente, poxa, seu time. Segundo jogo, contra o Botafogo, ganhamos marcando desse jeito. Botafogo com um time mais jovem. Só que a partir do terceiro jogo, eu não pude mais usar esse tipo de defesa. Primeiro, eu fui perdendo jogador. Eu fui o time que teve 4 lesões no campeonato. Eu tinha 12 jogadores, tive 4 lesões. Cheguei a jogar os últimos jogos com o juvenil. Não que os juvenis sejam bons, mas tive que jogar. Então, por exemplo, depende do material humano. A gente conseguiu, em alguns jogos, fazer esse tipo de coisa. Então, a minha volta dependia muito do que eu tinha. Então, eu optei algumas vezes em marcar 2-1-2. Marca individual, volta na 2-1-2. E aí, cara, você também, sem pensar que a 2-1-2 seja uma defesa de descanso, que não é, ou qualquer defesa por zona. É uma defesa que vai te possibilitar algumas situações diferentes, mas você tem que estar ativo, né? Então, muitas das vezes eu voltei na zona, mas voltei na individual também. E aí vamos falar da individual, quando eu voltava em individual. Individual depende do time. Aí eu estou vendo muita coisa. Vou marcar defesa backline, eu vou marcar next, vou marcar qualquer outra defesa. Mas depende do adversário. E aí eu preparo o meu jogador, volto a falar nos exercícios técnico individual e depois os coletivos. Mas aí eu tenho umas regras. Por exemplo, eu, particularmente, sou a favor, mais ou menos o que? Eu empurro para o fundo. Porque tem um atirador aqui, eu tiro esse cara, mas não tiro mais na linha do passe assim. Eu tiro o cara no ombro dele na linha aqui, ó, nessa linha. Porque se esse cara está com a bola,
Esse cara está pressionado. Todo treinador quer isso. O cara pressionado. Mas eu não faço como a Next para dar um meio. Dar um meio não, então eu corto no meio. Tá? Não faço. Eu tiro e tento empurrar para o fundo. Mas ao mesmo tempo eu tiro esse cara. Agora, o outro cara que está aqui, dá para ver, ele está numa defesa pack-line, mais ou menos. Mais dentro. Você propor, mas pack-line, Ricardo, hoje com um time que tem um bom atirador, ele pegou, atirou e matou. Verdade, tem razão. A Next também. Só que, cara, esse cara aqui não está muito abaixo, não está muito dentro. Ele está aqui, ó. Ele não está muito de line, como a gente marcava antigamente, na linha, mas ele está aqui, ó. Só fecha aqui, tá? Esse cara está um pouquinho mais aqui também, um pouco acima desse cara, tá? Para fechar aqui. E o outro lá, cara, vai estar aqui assim e o outro vai estar aqui assim. Então, o que eu vejo? Então, eu estou tentando empurrar para o fundo. O objetivo é esse cara não tomar o corte. Se tomar o corte, esse cara pode dar uma ajuda, mas eu não gosto que esse cara dê ajuda. Eu não quero a regra. Esse cara vai vir ajudar e a nossa defesa vai rodar num espaço grande, diferente da defesa, de algumas defesas. E aí, cara, como toda defesa, você tem risco, você tem... E aí você vai escolher. Tá? Mas eu tenho uma regra, Fábio. Pressão na bola, tira o passe do fundo, vamos estender. Então, se o cara já vem desgastado dessa meia quadra aqui, e quando chega aqui, o cara vai ter menos tempo e a tomada de decisão dele vai ter que ser mais rápida. Para isso, seu time vai ter que estar treinado. Então, eu gosto que se vem ajuda, se o cara toma um backdoor, vem ajuda, roda, toca em X, e aí você vai variando. Então, mas gosto de empurrar para o fundo, gosto de mudar de defesas, né? Então, foi legal você falar da backline aí, Ricardo, porque tá dando vários técnicos aí também estão discutindo isso aí, o Adriano Geraldes, o Toca, uns a favor, outros contra, e daí já chegou a Next, e eu vejo assim que tanto uma como a outra são defesas que ajudam com a primeira linha, né, da defesa. A diferença é se a primeira linha está mais alta ou está mais baixa. Exatamente. Então, quando você falou da backline ali, que o jogador fica um pouco mais dentro, você também óbvio que vai ter a possibilidade do chute, mas você, na backline, saindo no closeout mais agressivo, você também vai tomar o corte, provavelmente, mas também você vai tirar o chute desse jogador. Você... Então, também pensa nisso aí quando fala para defender desse jeito, já tem a ajuda preparada? Então, Fábio, mas aí, assim, a bola estava aqui. Sim. Aí esse cara passou para cá, esse cara vem no closeout, esse cara corta, esse automático tem que fechar a porta. Aí ele pode passar de novo para o cara, não é isso? Então, esse cara pode bater um bate-volta. E aí ele vai pegar aqui cortando. Esse cara tem que fechar a porta. Fechar a porta e sair no closeout. Tanto na backline como na next, o cara vai ter que sair agressivo no closeout. Mas aí é o que eu te falo, quem é o cara que vai chutar? Quem é o cara que está livre? Quem é o cara? Porque se a gente não vai marcar assim, porque esse cara aqui vai pegar e vai meter. Então, tem muita discussão se a backline, por exemplo, não é uma defesa que eu dou uma misturada nessas duas aí, cara. Já falei para o Micael, vamos misturar backline com outras defesas aí, vamos ser mais agressivos. Ah, mas como é que é a cobertura? Vamos fazer uma coisa nova aí. Nova não, porque não tem muita coisa nova. Vamos fazer uma mesclada aí. Porque a gente sabe, se você tem um bom atirador, você não vai flutuar ali. O cara não vai dar ajuda, vai dar ajuda ao outro. Esse cara não vai chutar. Então, aí o pessoal fala, a backline eu uso bastante na categoria de base, mas a partir de 16 anos, 15, 16. Até 14 anos, eu boto na linha do passe mesmo. Linha do passe mesmo. Na meia quadra, na linha do passe, como se fazia antigamente. A bola está aqui. Esse cara aqui está tirando aqui, ó. Linha do passe mesmo. Tá? Linha do passe. E se houver um corte, é que tem a reação, porque até 14 anos, para o cara entender. Se a bola está aqui, eu boto esse cara na linha do passe aqui,
E aí eu ensino a linha imaginária. Esse cara aqui vai flutuar aqui, mas esse está na linha do passe, linha do passe. O máximo que ele pode dar uma ajudinha. Até 14 anos. Aí até 15 anos a gente vai ensinando alguns conceitos de defesa. Backline é outra coisa. Papa. 16, 17, defesas por zonas. E a gente vai... Porque a defesa por zona ela tem um princípio da defesa individual, cara. Você tem que chegar no close-out, você tem que ter trabalho de perna. Então, é isso que eu tenho feito, Fábio, na minha quadra, por exemplo. Tiro fundo, pressiono o cara da bola e chego no close-out forte. E duas ações ofensivas, até eu falar de 3 ações ofensivas, né, que é jogo de dupla, por exemplo, pick and roll, mão a mão, e também depois os bloqueios indiretos. Óbvio que a gente tem um padrão, né? Cada equipe tem um padrão de como prefere defender, mas principalmente no NBB ali que você tem várias informações, estatística, vídeo, synergy do armador que você vai enfrentar e como que as equipes jogam o pique. Você primeiro pensa em implantar o teu padrão para defender ou você prefere já defender de acordo com o jogador que você vai enfrentar? Defendo de acordo com o jogador que a gente vai enfrentar e treino todas as situações. E qual? Treino seguidor, tendo 1 step, 2 step, paralelo, por trás, troca tripla. A gente treina todas as situações e executa de acordo com o adversário. Indo para trás nas categorias de base, você segue o mesmo princípio, daí você já vai mais para o teu padrão? Nas categorias de base, eu gosto de ser seguidor. O cara vai seguidor, o cara dá 1 step, vai e volta. Porque aí costuma o cara brigar contra o bloqueio. Ele tem que brigar contra o bloqueio. Não vou facilitar a vida dele. Tá? Eu quero que o menino tenha atitude. Vem um bloqueio aqui. Né? Esse cara vem com a bola para cá. Esse cara vai ter que romper esse bloqueio. Se vira. Esse cara vai dar um passo só de ajuda. Tá? O resto segue na base linha do passe. Linha do passe. Se o cara corta aqui o bloqueio, quem vai ajudar é esse outro cara aqui. Aí o outro tem que voltar. Mas especificamente aqui no bloqueio, o cara vai ter que passar seguidor. Eu procuro criar uma noção do cara, ele tem que tentar romper. Eu acredito que isso ajude lá para frente. Eu prefiro fazer o garoto fazer seguidor e romper o bloqueio, jogando a perna com a técnica da perna, né, que você joga assim, você tem uma maneira de jogar a perna e passar. Tem uns vídeos interessantes que eu vi esses dias da Europa, o cara passando, a técnica de passar o braço e a perna assim, achei muito legal. Quero até editar eles para poder passar para a garotada. E nesse período de pandemia está sendo legal que os treinadores que trabalham comigo, mais jovens, eles estão tendo que fazer o que a gente está fazendo aqui para os garotos. Passando, olha, defesa de bloqueio. E aí, olha só esse vídeo. Isso está sendo muito bacana nessa pandemia. Se é que tem alguma coisa bacana em pandemia, mas isso está fazendo com que a gente cresça. E aí a gente vai ter um Zoom, Fábio, bem legal, cara. Depois eu posso te botar. Com vários países. Os atletas fazendo. Do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do não sei o quê, fazendo ao mesmo tempo com vários treinadores. A gente ainda está estudando isso. Bom, foi legal você entrar nesse ponto aí, Ricardo, porque eu sei que você tem bastante influência do basquete argentino aí na tua vida, né? E queria que você relacionasse um pouco os dois assuntos, né? A defesa com a sua experiência na Argentina. O que você trouxe para você ali de interessante, de legal, que você incorporou aí no seu conhecimento aí para ensinar as equipes aí? Fábio, eu tive sorte, cara, porque eu comecei com basquete com 18 anos como técnico. Tinha um técnico meu, antigamente o cara te botava para ser técnico. Eu era técnico. Já em 98, a gente tinha sido vice-campeão brasileiro daquela Supercopa. Foi a primeira Supercopa Caixa que teve. Nós perdemos para o time de Joinville. Time de Joinville, a final, perdemos de 12 pontos. Time de Joinville, um timaço, 2 americanos, Luiz Felipe, Gastão, e nós com um jogador só de Brasília, o Mikael sendo meu pivô, Baiano,
e tal, pô, perdemos e fomos vice-campeões do Brasil, como se fosse uma, o pessoal entender, como se fosse uma Liga Ouro, né? Sim. Que iria para o Campeonato Brasileiro. Poxa, e logo depois disso, aconteceram coisas na minha vida que me levaram a um convite para um clube bem pequenininho, chamado Clube Aliança de Colón. Inclusive, eles me ligaram essa semana, foi muito legal para ir fazer um Zoom e ir lá. E foi bacana, cara, porque eu peguei um sub-15, eu estava passando uma situação na minha vida diferente, não tinha filhos, tinha acabado de me separar, para mim foi até bom. Por quê? Eu vivi basquete 24 horas por dia, sem ser profissional. E aí eu fui profissional. Quando a gente foi campeão brasileiro, eu recebia, mas trabalhava em escola, trabalhava em vários lugares. Lá eu fui só para ser treinador de basquete. Então eu ia para minha casa, que eles alugavam, e pensava o dia inteiro, 24 horas em basquete. Então eu era treinador personal, que hoje é personal, eu dava treino individual, eu pedi para não atrapalhar nenhum treinador, pegar um emprego de treinador nenhum. Foi uma oportunidade que me deram e para minha vida fez bem. Eu peguei o Sub-15B e ela ali na província de Pergaminho. Eu joguei muito contra o Ricardo Borranite. Ganhei muito dele, pode perguntar para ele. E quando ele era treinador de quadra, não era treinador individual. Mas, assim, eu peguei o time B e o time B foi campeão provincial. E aí o pessoal gostou. E eu era auxiliar do adulto deles. Eles queriam que eu pegasse o adulto, mas, cara, eu não queria. E foi uma experiência fantástica que eu rodei toda a Argentina. Para você ver, eu fui a Córdoba, num evento lá, 24 horas de basquete, na categoria sub-15. Então, foi uma experiência em 98, 99, 2000, 2 anos que eu passei lá. Pô, eu nunca vivi isso aqui, por exemplo, 24 horas de basquete na categoria de base. Não fiz nada. Algumas coisas a gente faz aqui, cara. Eu acho que o Brasil, principalmente agora, Fábio, a gente tem crescido muito com essas clínicas, com esse envolvimento dos técnicos, todo mundo querendo. E isso vai fazer com que o nosso basquete cresça. Então, eu aprendi coisas, mas aqui no Brasil já se fazia, porque tudo é um ciclo, né? Eu acredito. Antigamente, vários treinadores brasileiros, na época do Ari Vidal, iam dar cursos lá. E nós éramos os caras. E aí, agora os caras são os caras, só que eles se organizaram um pouquinho mais e eu acho que a gente está se organizando bem, os treinadores do Brasil. Isso vai fazer bem para a gente. Porque, assim, a coisa que eu mais ficou marcante, Fábio, é que com pouco eles fazem basquete. Às vezes a gente tem que esperar um ginásio, uma bola muito bacana, uma tabela muito bacana para fazer. E lá o ginásio era ruim, piso duro, bola não sei o quê, e tinha basquete. Eu acho que a gente está botando o chapéu da humildade e começando a fazer basquete novo, como a gente sempre fez. E o Brasil tem crescido nisso. Tá? Eu vejo. Quando eu cheguei lá, todo mundo falava do Moacir Dailton, que foi o auxiliar técnico do Canela. Eu tenho livro do Moacir Dailton, não sei se está por aqui, até hoje. Manual do Técnico. Fantástico. Quem tiver esse livro, bom, é fantástico. Então, são coisas que vão tocando. Mas eu tive uma experiência de vida boa, cara, também. Porque o basquete nos leva a isso. Não é só dentro de quadra, fora de quadra também. Legal. Então, Ricardo, obrigado aí pela entrevista aí, pelo comentário, né? Sugar teu conhecimento aí, a gente trocar uma ideia. Tomara que acabe logo essa pandemia para a gente poder também se encontrar nas quadras, né? Que é o melhor de tudo, né? Então, para você finalizar, o que você tem a dizer para o pessoal aí que está iniciando no basquete, para os técnicos e para quem também está nessa ansiedade para voltar às quadras aí. Fábio, eu que tenho que agradecer, tá? A você pelo basquete, pela entrevista e pela amizade. Eu acho que ninguém é dono da verdade. Acho que todos nós temos a possibilidade de adquirir conhecimento e botar os conhecimentos. Quem sai ganhando com isso são os atletas. O que vocês fizeram aí no Paraná, todos vocês, os técnicos aí, acho que serve de exemplo. Preparações de seleção, muito tempo treinando, se organizando, trocando. Divergências sempre vão haver. E eu acho que a competição é importante para que a gente possa ir crescendo. Tá?
Vejo também que o Brasil está melhorando. Eu vejo que os técnicos estão se organizando em todos os estados, e isso vai fazer com que a gente se fortaleça. Tá? Tomara que a gente consiga fazer associações estaduais de técnicos e todos possam se filiar num futuro à Associação Brasileira, a TBB. Esse seria um caminho muito legal. E eu vejo com bons olhos o que a Confederação está fazendo, esse ciclo de palestras que se iniciou ontem, anteontem. Cara, é um caminho muito legal e dou parabéns. Espero que a gente consiga, com isso, ter uma cabeça aberta e tanto dirigentes, técnicos, todos possam se unir para um objetivo comum, que é o desenvolvimento do nosso basquete. Então, é isso que eu gostaria de fazer. E eu acho que o trabalho dos profissionais da Liga Nacional, ela chama o garoto para treinar, porque é o maior alto nível que tem. Então, fazendo esse trabalho conjunto, a confederação fazendo esse trabalho que está começando, essas ideias, juntando os técnicos, a associação de treinadores, mais a NBB, eu acho que a gente vai conseguir rapidamente ter um basquete muito sólido. Valeu, Ricardo. Vamos ter mais convites aí para você trazer seus conhecimentos aí. Valeu. Prometo que eu vou, na próxima, eu vou estar mais didático, mais visual aí para as pessoas, mas espero que essa troca aí eu tenho que agradecer aí a todo mundo.